ele estava na chuva, vendo todos os seus companheiros no chão. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, ele acaba escutando algo atrás dele. E instantaneamente, ele acaba olhando para trás. Aquele indivíduo falava que não esperava que tivesse um humano tão forte naquele mundo. E o prota fica muito surpreso, perguntando como ele ainda estava vivo. E em seguida ele acaba subindo em cima desse gigante. Esse era o grande Ahai-Uchi. Depois dele se mostrar ao Império 20 dias atrás, ele causou destruições por motivos desconhecidos. E a única coisa que se sabe é que ele era um dos últimos 3 gigantes. Mas o gigante falava que não era para ele se preocupar, pois ele não viveria por muito tempo. Segundo ele, Ahai-Uchi iria voltar para o seu lado em breve. O prota falava que aquilo era ótimo, já que os seus amigos que morreram antes dele estarão esperando. Mas o gigante fica em dúvida, como assim amigos? O prota fala que ele estava se referindo aos outros 2 gigantes que vieram antes dele. O prota falava que um tinha virado torresmo por causa de um dragão vermelho temperamental, e o outro tinha sido selado pela eternidade por um velhote chamado Lorehan. E com um sorriso no rosto, ele perguntava se ele tinha entendido. O gigante falava para ele não esconder a verdade com palavras superficiais, pois as crianças das estrelas compartilham seus sentidos umas com as outras. E ele falava que eles sabiam que seus oponentes foram dizimados juntos a ele. Além disso, significa que pessoas fortes como o prota não existiam mais naquele mundo. Mas o prota falava que ele ainda estava vivo, então era para ele calar a boca dele. Enquanto o prota pisava na sua cara, o gigante falava para ele não se achar tanto, pois ele sabia que a hora dele já estava chegando. E ele ficaria muito feliz se ele percebesse suas habilidades mais cedo e colocasse mais esforço em seu treinamento, pois segundo o gigante ele ainda teria se tornado um obstáculo muito maior para o seu desejo. E o prota falava que mesmo que ele não tivesse dito nada, ele sabia que viveu uma vida de bosta e pedia para ele morrer logo. Mas o gigante falava que ele era um bom humano e estava tudo bem ser orgulhoso. Mas no fim, o mundo dele seria engolido pela luz estelar e desapareceria. E no mesmo momento, o prota acaba cortando a sua cabeça. E ele não tinha gostado do que o gigante tinha falado. Naquele momento ele já estava exausto pela batalha, e ele estava se lembrando do passado. Tinha muitos guerreiros ao seu redor, e ele olhava para um, e era um colega dele. Todos estavam bastante felizes, só que naquele momento, esse mesmo colega dele estava quase morrendo. E ao andar um pouco, ele tinha acabado de encontrar todos os seus antigos companheiros, a maioria perfurado por espadas. E ajoelhado no chão, ele se perguntava que tipo de orgulhos fizeram eles lutarem até a morte. Ele perguntava se eles achavam mesmo que eles eram tão fortes assim, só porque ele também era. O prota fecha o olho de um dos seus companheiros e falava que eles deveriam ter aceitado a fraqueza deles e desistido. E naquele momento, ele estava decepcionado, se perguntando do porquê a sua espada foi a única que tinha funcionado. Pois se não fosse por isso, não teriam como um soldado em treinamento ficar nas linhas de frente. E isso faria com que eles não tivessem morrido primeiro. Ele estava se culpando pela morte de todos, mas enquanto ele estava nos seus pensamentos, ele escuta alguém. Ele percebe na hora e levanta sua cabeça. E ele estava reconhecendo aquela voz. Ele se levanta mesmo debilitado e começa a procurar. Com um pouco de esforço, ele acaba encontrando. Ele fica muito feliz e aliviado por vê-la viva. Ele falava que ela era a grande comandante, mas ela tinha um dos seus braços meio que amputados. Ele falava que ela era a Deshan. O prota falava para ela que para alguém que estava no comando, o que era aquela situação dela. Mas ela fala que isso também não era grande coisa, já que ele era um cabo e também não estava nos melhores estados. E ela pergunta se o Ahai-Uchi já tinha morrido, pois isso era mais importante. O prota fala para ela que ele tinha morrido sim, pois ele mesmo matou. E o corpo dele não estava muito longe do local. Ela fica aliviada e agradece ao prota. Ele fala que se ela tivesse tão grata, ele pergunta se ela poderia ouvir o seu pedido. E ela pergunta qual seria o pedido dele. O prota fala da limpeza dos soldados, pois normalmente eles são queimados ou abandonados. Mas ele perguntava se eles poderiam cuidá-los bem dessa vez, provavelmente querendo enterrá-los. Ela falava que não tinha certeza, pois ele estava mais inteiro do que ela. Então para ela seria melhor ele fazer esse trabalho. Mas ele falava que não estava tão bem assim, e começa logo em seguida a cuspir sangue. Ele falava para ela ver, pois aquilo não seria muito vivo. Segundo o prota, ele poderia morrer a qualquer momento.
Ele dizia pra ela que ficou vagabundeando por aí a maior parte do tempo, então ele não conseguiu fazer muita coisa, e ele achava meio injusto que ele vá morrer. E ela fica em silêncio, e após ela perguntar o que ele desejava fazer se sobrevivesse, ele falava que tinha muitas coisas, mas a única coisa que ele consegue pensar naquele momento era a academia. Ele se pergunta como seria se ele tivesse ido para a academia. Ela se pergunta como assim a academia. Ele fala pra ela que o gigante disse algo que ficou irritando ele, mas o mais importante era o desejo da sua irmã. O desejo dela era enviá-lo para a academia, e ele dizia que em breve ele iria finalmente voltar para a sua família. A comandante começa a falar que quando a tempestade passar, o grupo de busca iria buscá-lo, mas ela é interrompida por ele. Ele fala pra ela que ele já é uma causa perdida, então não precisava continuar tentando melhorar uma coisa que não tinha como. Mas algo estranho acaba acontecendo, e os dois logo de cara percebem. A tempestade de repente tinha parado, sem mais nem menos, e de repente um estrondo aparece. O chão começa a tremer como um terremoto, e ele se pergunta o que era isso. Não fazia sentido, mas logo já obtém a sua resposta. Ele percebe de uma criatura que tinha acabado de aparecer. Ela tinha 8 asas, e não só ela, mas diversas outras criaturas apareceram também. Era praticamente um exército, e ele não tinha ideia do que são aquelas coisas. Além disso, ele também não sabia de onde elas tinham saído. E naquele momento, a Adeshan falava que eles não tinham chance, já que 3 gigantes já eram o fim. Imagina um exército dessas criaturas. E ela falava que no fim ela não conseguiu salvar aquele mundo uma terceira vez. E ela dizia que continha apenas uma chance restante. Ela não conseguia pensar em uma maneira diferente. Mas enquanto estava perdida em seus pensamentos, o Prota estava tentando chamá-la. Ele gritava perguntando o que ela estava fazendo, pois ela precisava voltar a si. Ele pede para ela usar sua telecinese ou sei lá alguma coisa para jogar ele para cima daquelas criaturas, pois a sua espada não conseguia acertar eles daquela distância. E ela não entende muito bem o que ele estava tentando dizer. Ela fala para ele que ele não conseguiria lutar naquela situação, era um exército deles. Eles sofreram para derrotar um, mas o Prota falava que era claro, pois se eles ficassem só esperando, eles iriam definitivamente morrer. Ele embainha sua espada e falava que mesmo que ele morra, ele deveria pelo menos levar algum deles junto com ele. Ela fica muito surpresa de que ele não tenha desistido naquela situação. E ela estava pensando que sim, ele era um grande homem. E é por isso que eles conseguiram chegar até ali. E olhando a situação, ela se perguntava se fosse ele. Se fosse ele que deveria salvar o mundo. Ela acaba chamando o nome dele, que consequentemente olha para trás. Ele pergunta o que era. Ele dizia que ele estava ocupado, então era para ela parar de falar. Mas ele é interrompido por um beijo. Ele não entendia o que estava acontecendo. E naquele momento ela coloca um cristal na sua boca. E ele percebe isso e pergunta o que era aquele objeto. Ela fala algumas palavras no seu ouvido, só que não dá para entender. Ele pergunta para ela que merda ela estava falando naquela situação, pois não era hora de brincar. Ela fala para ele que se eles se encontrarem novamente, ela pede para ele dizer para ela não fazer nada estúpido e se tornar uma alfaiate. Pois segundo ela, ela fez muitas coisas, mas nada se compara àquela loucura de se tornar uma comandante. E enquanto uma daquelas criaturas estava preparando um ataque, eles estavam parados, esperando para serem acertados. Mas um cristal aparece, e era aquele mesmo. O Prota de repente acorda, e ele estava com a vista do céu, aquele céu grande e azul. Ele se levanta gritando à comandante, mas o que tinha ali era só uma vasta região de mato, um campo bem grande. E ele falava que aquilo era impossível, não poderia ser. E ele realmente percebia que era isso. Ele estava tocando a grama. Ele falava que aquela era sua terra natal, Ninbuten. E ele realmente tinha voltado ao passado. E aquele dia era o dia 1 da regressão. Ele estava com a mão na sua cabeça, ainda incrédulo em pensar que as palavras do grande comandante eram verdade. Ele acaba se lembrando que naquele momento, ela tinha falado para ele que naquele momento ele tinha acabado de tomar uma pílula do retorno temporal. E ela explicava que foi assim que ela uma vez foi uma alfaiate. Ela conseguiu chegar na posição da grande comandante.
E mesmo que a orbe permita que ele retorne a um total de 4 vezes, ela já utilizou 3, então eles só tinham mais uma chance. E é por isso que ela estava dando aquela pílula para ele. O poder de matar gigantes. Ela acreditava que ele tinha a chave para impedir a destruição daquele mundo. E ele precisaria melhorar sua habilidade. E ela falava no ouvido dele que ela ficava feliz que ele também tinha esse desejo. Que no caso era de ir para a academia. E ela dizia que se ele quisesse aprender, era para ele ir para a Academia Pyleon. É um lugar onde as pessoas incríveis ficam. Então ela tinha certeza que todos iriam ajudá-lo. E ela fala mais uma coisa. Se eles se encontrarem de novo, era para pedir para ela não fazer nada estúpido e continuar sendo uma alfaiate. E ele fica totalmente maluco, dizendo que se fosse um sonho era melhor ele acordar e juntamente bater na sua cabeça na árvore. Esse cara é doido, né não, mano? Esse cara tá maluco. E ele gritava que mesmo que fosse real, ele tinha voltado para o passado e ele estava sozinho. O que ele poderia fazer sozinho? Mas aí ele se toca. Ele falava que esse era o passado. Então ele poderia conseguir ver a sua irmã mais velha. Ele pega um graveto e começa a correr. Ele entra na cidade e estava passando por várias pessoas. E ele falava que ele realmente voltou ao passado. Mas ele percebe algo. Tinha um moleque preso na árvore. E o prota se perguntava o que eles estavam fazendo prendendo uma criança de cabeça para baixo. Ele falava que em pensar que aqueles caras nunca mudavam era estranho. Mas ao observar um pouco ele percebia que as crianças não estavam presos por uma corda, mas sim por uma magia. E ele falava que uma pessoa valiosa como essa era muito difícil de se encontrar no campo de batalha. E não tinha como ter uma pessoa desse jeito em uma cidade rural. Mas ele fala que parando para pensar, nessa época, ele tinha certeza que eles também estavam ali. É mostrado uma garota. Ela estava se perguntando até quando eles iriam continuar fazendo aquilo. E se continuasse, alguma coisa ruim iria acontecer com aquela criança. Aquele garoto que estava pendurado pedia para eles pararem, até mesmo implorando. Ele explicava que ele realmente não tinha nenhum dinheiro, pois segundo ele, o remédio da sua mãe tinha sido muito caro. Mas um dos caras começa a bater na sua cara, perguntando o que ele queria que eles fizessem. Pois segundo ele estava limpando a carteira dele. Então ele não tinha que se preocupar com a saúde da mãe dele. Ele levanta seu braço e fala que se ele quisesse ser um subordinado, ele deveria ganhar mais dinheiro. E começa a dar vários tapas no rosto do moleque. Mas aquela garota tenta amenizar a situação. O cara falava que aquele cara não estava sabendo o seu próprio lugar. Ele pedia para ela levantá-lo mais, mas ela falava que não podia, pois se colocasse ele tão alto e não conseguisse segurá-lo iria machucá-lo. E ele falava logo para ela calar a boca e levantar ele. E naquele momento ela se perguntava como a situação ficou desse jeito. E ela se perguntava se tinha sido errado aprender magia, pois ela só queria mostrar que ela fazia algo de bom. E ela estava tremendo e pensando no que ela precisaria falar que não conseguia fazer isso. Mas ela estava com medo dele. E quando ela ia falar para eles pararem, por favor, o prota aparece atrás dela. Ele falava para ela calar a boca, pois ela acabaria matando o moleque. E com isso ela perde a concentração, fazendo aquele cara cair da árvore. O loiro fica nervoso, perguntando o que ela estava fazendo. Ele perguntava para ela se ela iria parar só porque um desconhecido pediu para ela parar. Mas segundo ela não tinha feito isso de propósito. Mas o prota falava para ela não se preocupar, pois eles eram apenas uns lixos. E pedia para ela se concentrar nele. Ele falava que naquele momento ele precisava falar com ela sobre algo. Mas aquele cara não gosta de ser ignorado. E pedia para ele prestar atenção nele. Mas o prota só ignora e pergunta para ela onde ela tinha aprendido telecinese. Ela explica que ela aprendeu de um grimório. Ela tinha comprado de um vendedor ambulante. E o prota se perguntava se era tão bom assim um grimório barato. Ele começa a pensar que isso era incrível. E ele descobriria mais quando ver melhor. Mas com isso, ele poderia usar isso quando estivesse lutando contra os gigantes. Aquele figurante de antes acaba sacando a sua espada. E o prota percebe o som disso. Aquele cara falava que ele ainda se atrevia a ignorá-lo. Ele dizia que parecia que ele estava se achando. Mas segundo ele, iria corrigir as ações dele. E acaba avançando nele. E o prota se perguntava de onde ele tinha diabos tirado aquela espada grande. Além disso, ele falava que a postura dele era horrível. Mas ele era forte. E isso deveria bastar por ali. Mas claro que contra ele não era nada. Ele começa a se esquivar dos ataques e o cara já fica naquele jeito. E o prota pensava que mesmo que seu corpo fosse jovem, nada tinha mudado, pois seus instintos e reflexos eram de um soldado. Ele tinha ainda seus sentidos de batalha.
E aquele cara falava que ele ainda era muito sortudo, pois ele ia fazer como se ele não pudesse mais levantar nada do seu corpo. E o prota fala que realmente ele estava com sorte, mesmo que tenha sido azarado na sua vida inteira. E aquele cara aponta a espada falando que já que chegou a esse ponto, ele pedia para ele se ajoelhar e implorar, pois se fizesse isso ele iria poupá-lo. Mas era claro que, segundo ele não escaparia com os 2 braços intactos. Mas o prota fala com deboche que estava com muito medo. Mas o erro daquele figurante foi falar da sua irmã. Ele não gosta nem um pouco e fica puto. E antes que ele começasse a falar mais merda, o prota corta a sua orelha. Enquanto ele se abaixava de dor, todos os outros só ficavam olhando. E o prota acaba chamando a atenção dele, perguntando se ele queria morrer ali. Os figurantes ficaram até surpresos dele ter cortado uma orelha com um graveto. Um deles se perguntava como isso era possível. A orelha ser cortada por um graveto não é brincadeira. E o prota pergunta se os bostinhas estavam curtindo aquele show. Ele pedia para eles saírem dali logo e levar aquele merda que estava no seu pé junto. Senão ele iria acabar com todos eles. Além disso, ele pedia para eles deixarem o dinheiro que roubaram, é claro. E assim como um extra por terem arruinado o seu humor. Eles falavam que iria devolver sim, e depois de um tempo o prota acaba devolvendo o dinheiro para aquele moleque. E o moleque fica surpreso, perguntando se ele realmente iria dar tudo aquilo para ele, pois é muito mais do que eles tinham roubado. O prota falava que estava de boa, pois aquilo era tudo que ele precisava, e não era para se preocupar com eles voltando a incomodar nem nada, pois eles não teriam a audácia de fazer isso de novo. Aquele garoto estava muito contente e feliz, agradecendo muito o prota. E o prota falava que estava de boa e era só para ele ir para a casa dele. Mas ele é interrompido pela garota. Os 2 olham para ela se perguntando o que era. Ela estava muito envergonhada e pedindo desculpas por ter feito aquilo com ele. Ela falava que sabia que não deveria, mas ter feito algo assim, mesmo que estivessem ameaçando ela, era vergonhoso para ela. E ela começa a chorar dizendo que só estava com muito medo, pois ela não pôde fazer nada sobre isso. E ela falava que era tudo culpa dela, e começa a se desculpar novamente. Aquele garoto dá um sorriso e falava que ela estava chorando da mesma forma. Da mesma forma de quando a Hans trouxe ela pela primeira vez. Ele falava que quando viu ela ficou pensando sobre como ela estava na mesma situação dele. E ele toca no seu ombro pedindo para ela não se culpar tanto, pois não era culpa dela. Mas ele estava apreciando bastante as desculpas dela. Após um tempo ele acaba saindo. E a garota fica do lado do prota dando tchau pra ele. O prota acaba olhando pra ela. Ele falava que ela não era tão ruim. Que ele pergunta pra ela sobre o que ele disse mais cedo, se ela lembrava. Ela falava que era claro. O prota fala que era ótimo e se vira, dizendo pra eles se verem novamente em 4 dias. Mas ela não entende do porquê 4 dias. E pergunta pra ele o que tinha a ver 4 dias. O prota falava que tinha algumas coisas pra ele resolver. Então era melhor eles se verem depois, quando a lua estiver visível ao céu da noite. E ele falava que era claro, se ela não aparecesse, ele falava que tinha certeza que ela já sabia o que aconteceria. Ele começa a correr e falava que estava indo nessa, e dizer que ela morreria se atrasasse. Ela nem conseguiu entender muita coisa. O prota acaba chegando na porta de uma casa. Ele se perguntava se as flores eram um pouco demais, pois segundo ele lembrava que ela gostava bastante de flores. Então ele juntou todas as flores que ele viu no caminho. Mas ele começa a desistir e falava que, como esperado, ele achava que iria jogar fora elas. Mas ele é impedido. A garota falava que ficou pensando em quem estava ali fora e perguntava se era ele, o Ronan, o nome do prota. Ela perguntava se ele tinha realmente voltado. E o prota estava pensando que durante todo o seu tempo como soldado, ele pensou diversas vezes consigo mesmo sobre o que ele diria se visse ela novamente. Ele deveria pedir desculpas por sumir sem falar nada, ou deveria dizer que sentia falta dela. Ele realmente não sabia o que falar. Mas essas são as coisas que apenas o soldado Ronan pode dizer. A sua irmã estava muito animada, dizendo que ele realmente tinha chegado cedo. Ele falava que ele tinha voltado. Um tempo depois eles estavam lanchando. E a sua irmã falava que nunca pensou que viveria para ver o dia em que receberia flores do seu irmão. E essa era sua irmã mais velha, a Iril. Ela estava muito encantada e surpresa que ele tinha dado presentes para ela. E ele dizia que estava muito feliz dela ter gostado. Ela acaba perguntando se ele tinha comido o suficiente. E se ele quisesse mais sopa, ela conseguiria fazer. Mas ele falava que estava tudo bem, que ele já tinha comido o suficiente. E no caso ele falava que tinha uma pergunta também. Ele pergunta quantos anos ela faria naquele ano. Ela falava que faria 22 e pergunta do porquê. Ele falava que tinha esquecido.
e ela fica um pouco nervosa, dizendo que não era algo que ele deveria esquecer. E o Prota começa a pensar que se ela tivesse 22, faltam 10 anos para o último acontecimento, para aquela criatura novamente aparecer. A garota começa a tocar na sua testa, e falava que ele estava muito febril. E o Prota, reparando na situação, falava que a sua irmã ainda era exatamente da forma que ele lembrava. Ela era incrível, bondosa e gentil. E estava pensando que ela fazia ele desejar que aquele momento durasse para sempre. Mas ele sabe que daqui 10 anos, ele teria que proteger aquele mundo e a sua irmã a todo custo. O Prota pega na mão dela e falava que tinha algo para dizer. Ele fala para ela que queria entrar na academia. Ela fica surpresa de ter escutado isso dele. E de repente ela fica muito animada, perguntando se ele realmente estava falando sério. Ela fala para ele repetir, pois achava que ela tinha escutado errado. O Prota falava que tinha sido isso mesmo que ele tinha dito. Ela dizia que ele nunca tinha escutado ela quando ela tinha falado sobre isso. Mas de repente, queria entrar do nada. Ela falava que não tinha tempo para isso. E começa a correr. Ela estava procurando alguma coisa. Segundo ela, ela sabia que esse dia chegaria. Ela falava que ele era esperto, então ela tinha certeza de que iria se sair. Ela falava que aquele era o presente dela para ele. E ele percebe que era dinheiro, e pergunta quanto tinha ali. Ela falava que tinha guardado em segredo para surpreendê-lo, pois se ele mudasse de ideia sobre a academia, ela queria ser capaz de pagar logo tudo de uma vez. E o Prota percebe que ela era incrível, e pergunta para ela quando ela juntou tudo isso. Mas ele falava que mesmo que ele aprecie o presente dela, ele queria que ela usasse isso para ela, pois esse tanto ainda não bastava. Enquanto a sua irmã falava que isso era mais do que parecia, o Prota falava que ele queria ir para a Escola Imperial Academia Pyleon. Ela fica sem entender nada. Escola Imperial da Academia Pyleon, a melhor instituição educacional do Império. Lá tem os melhores professores do continente. Além disso, tinha grandes fundos das famílias imperiais. Então aquele era o local com a melhor educação, com seus vastos prestígios o suficiente para ser chamado de fábricas de heróis. O status desse local era alto. A grande comandante Adeshan, mestre espadachim Shu Lifan e o pior criminoso, a bruxa invernal. Todas as pessoas de Pyleon foram bem úteis durante a guerra. Tão úteis que ele pôde entender o motivo da grande comandante ter comentado dessa academia para ele. Bem, com os padrões de entrada são grandes e taxas imensas, ela ser tão famosa também era um problema, já que era extremamente cara. E ele não estava esperando que a sua irmã reagisse daquela forma. Mas ele não ligava, pois ele mostraria os resultados para ela. Ele falava que não sabia que ela estaria ali. Era aquela garota, a Sally. A garota falava que ele mesmo falou que não deixaria ela em paz se ela não aparecesse. Mas o Prota falava para ela esquecer isso, pois daquela noite seria longa. E ele tinha algo para testar com ela. Ela fica desesperada e pergunta o que ele estava tentando fazer. Mas ele falava que não era nada demais. Ele pedia para ela usar telecinese nele, e ela teria que levantar ele o mais alto que conseguisse. E ela estava com muitas dúvidas do plano dele. Não tinha motivo para alguém querer isso. E ela acaba perguntando do porquê ela faria algo tão perigoso assim. Mas o Prota falava que não era muito perigoso do jeito que ela pensa. E primeiro era para ela fazer o que ele estava pedindo. E ele pedia para ela relaxar que ele não morreria assim. Então ela não precisava ter medo. Ela acaba concordando e começa a usar magia. Uma aura azul começa a circular ao redor do Prota. E o Prota estava pensando que era bem melhor do que ele tinha pensado. Ele começa realmente a flutuar. E o Prota falava que mesmo que não tenha tanta altura ou estabilidade, o sentimento era bem parecido com a telecinese. Durante a batalha com a Hayuchi, o que fez ele permitir lutar de igual para igual com aquele gigante foi a telecinese. E essa telecinese era uma habilidade muito rara, até mesmo entre os magos, que já são raros por si só. Isso queria dizer que ela se tornaria uma das coisas mais importantes, e precisaria dela para a batalha que estaria por vir. Mas a garota parecia não estar aguentando muito, e pergunta se ela já poderia descer ele logo. O Prota pede para ela aguentar mais um pouco, pois ele precisava testar algo, e segundo ele desceria sozinho. Mas a garota não entende muito bem, como assim? O Prota dá uma espadada no ar, e ela não entendia o que ele estava tentando fazer. Mas de repente ele já aparece do seu lado, e ela se pergunta se ele realmente tinha cortado a sua mana. Quando ele desce, ela pergunta o que ele tinha acabado de fazer. O Prota falava que não era nada, era só um movimento acrobático, e isso ele aprendeu por muito tempo. Mas ela não entendia e perguntava como assim movimento acrobático.
É a primeira vez que ela via alguém cortar mana. Mas o Prota falava pra ela deixar isso pra lá, pois ele também não sabia como funcionava. E o Prota falava que descobriu que era aquela habilidade, era uma das coisas que ele precisava fazer. E o motivo da sua espada funcionar nele também. Ele estava pensando que essa poderia ser a razão. E ele pode pensar sobre isso lentamente. E naquele momento, ele tinha algo para fazer. O Prota pega sua mochila e falava que ela tinha passado no teste. Ele dá uma mochila para ela e falava que eles tinham que ir logo, pois antes da lua desaparecer, tinha algo que ele precisava fazer. Ele falava que aquela poderia ser a sua primeira página. A biografia do Renan, o maior livro da história do Império. Depois de um tempo ele já tinha explicado o plano para ela. E ela estava surpresa sobre a Academia Pyleon. O Prota falava que eles realmente iam para a Academia Pyleon, onde toda a elite do Império está. E ela pergunta se iria os dois. O Prota fala que ela tinha escutado corretamente, então por que continuava perguntando? E ele para de repente e pergunta se ela não queria ir. Ela falava que esse não era o problema, pois segundo ela ele tinha muitos talentos com artes marciais, mas ela não sabe fazer nada. Além disso, para ela era uma covarde e tímida. Mas o Prota interrompe ela, perguntando se ela queria realmente continuar vivendo daquele jeito. Ele falava que ela tinha um talento inato, e ela estaria desperdiçando ele com aqueles bastardos. E perguntava para ela se essa era realmente a vida que ela queria. E o Prota fala que ela tinha realmente 2 pontos bem idiotas. Ela era realmente tímida e covarde. Também era como um bebê chorão que chora por quase qualquer coisa. E um perdedor que tem medo de tudo. E isso foi o suficiente para ela ser nocauteada. Mas segundo o Prota estava tudo bem, porque ela pode mudar isso a partir daquele momento. Mas o que for feito dali para frente não pode mudar. E um dia ela iria se arrepender. E naquele momento o Prota estava pensando que é assim como ele também se arrependeu, na sua vida passada. Ele pega no seu ombro e pergunta o que ela achava, se ela tinha já mudado de ideia. E ela fica encantada, pensando que ele realmente estava preocupado com alguém como ela. E o Prota falava que não iria forçá-la a nada, já que a vida é dela, claro. Então ela poderia voltar ou sair na hora que quisesse. Ele falava que estava ocupado, então ele iria seguir em frente. Ela fala para ele esperar, pois ela também queria mudar. E ela acaba concordando em ir para Pyleon com ele. Então ela precisava que ele ensinasse ela o que ela precisava aprender. O Prota acaba concordando e dizia que aquela era a primeira vez que ela agiu de forma madura. Então, para o primeiro obstáculo do novo Aceli, ele pergunta se eles já poderiam começar. Ela acaba concordando. E o Prota estava sorrindo igual maluco, dizendo nos seus pensamentos que tudo foi como planejado. Após um tempo ela estava encarando algo. Ela perguntava se esse era o seu primeiro obstáculo. E o Prota falava que era sim. É o melhor oponente que ele poderia encontrar para ela. E aquele era um Goblin lunar. Além disso era o líder também. E o Prota pega no ombro dela perguntando o que ela achava. Pois aquilo era ótimo, não era? Ou se era? O Prota fala que naquele momento eles deveriam começar. O Goblin lunar era um Goblin que costuma aparecer naquela área. E a maioria das pessoas conseguem diferenciá-lo dos Goblins comuns, que como você deve imaginar, é pela sua coloração da pele amarelada. Mas na verdade, o traço único dos Goblins lunares são que eles são fanáticos por tesouros. Esses monstros adoram emboscar mercadores e roubar seus tesouros. Eles juntam tudo e roubam em uma área. E após isso, eles costumam fazer até um festival, uma noite de lua cheia, como a daquele dia. E a garota já percebe o plano do Prota. E o Prota fala que era isso que ela pensou. Nesse dia eles iriam roubar todos os tesouros deles. A garota falava que ouviu falar de algo assim. Goblins juntam tesouros em uma área e fazem um festival. E ela pergunta como o Prota sabia disso. Segundo ele, ele tinha os seus métodos. E ele estava pensando que não poderia dizer para ela o que ele viu na vida passada. O Prota falava que ela só precisava usar sua telecinese para mover todo o tesouro para dentro daquela bolsa. E isso é claro enquanto eles dormem. E era muito simples. Mas a garota falava que isso não parecia ser tão fácil. Pois se ela cometesse um erro e eles acordassem, seria um saco. E ela falava para o Prota que isso era muito perigoso. Eles deveriam repensar no plano. Mas o Prota fica irritado chamando ela de covarde. E fala para ela escutar. Pois para eles entrarem em Pyleon, eles precisavam de apenas 2 coisas. A primeira, é claro, é o dinheiro.
Eles precisavam conseguir pagar as taxas insanas deles. E a segunda é a experiência real. Dinheiro é um problema, mas isso é muito mais importante. E como ela deve imaginar, Pelion é cheio de aristocratas que recebem treinamento de elite desde o nascimento. Se eles quiserem ganhar deles, só tem uma coisa que ela poderia fazer, que era ganhar experiência arriscando a vida dela. O prota falava que aqueles caras eram os inimigos perfeitos. Eles apenas iriam ganhar tanto dinheiro quanto experiência. São 2 coelhos com uma cajadada. Enquanto a menina estava chorando depressiva, ele perguntava para ela se ele estava errado, pois se tivesse, ela poderia falar uma ideia melhor. Ele falava para ela que eles iriam começar naquele momento mesmo. Um tempo depois, ela já estava pegando os tesouros. Ela colocava cuidadosamente na bolsa. E ela falava que só faltava mais um pouco. Ela estava quase acabando. E o prota já estava com um sorriso no rosto de ver tantos tesouros. Ele falava que essa tinha sido a última bolsa. E todas elas já estavam cheias. Ele pega na cabeça da garota e falava que ele tinha dito. Experiência na marra era a melhor coisa. E ela falava que realmente tinha funcionado esse plano maluco. E o prota estava pensando que nem ele estava tão confiante assim, pois em pensar que ela conseguiria fazer isso, ele falava que se surpreendeu com ela. Além disso, ele tinha encontrado um servo, e nesse momento ele já estava com um sorriso sinistro no rosto. O prota falava que já que todas as bolsas já estavam cheias, era melhor eles irem logo. E a garota já se anima, é claro que ela queria dar o fora dali. O prota falava que sim, eles não tinham mais nada para fazer naquele local, e era melhor eles saírem dali antes que algo dê errado. Mas de repente aparece 2 caras correndo atrás de um corvo. Eles gritavam xingando o coitado do corvo. E os 2 só escutam eles gritando para ele parar ali mesmo. O prota se pergunta que tipo de maluco iria sair gritando numa floresta que poderia ter monstros no meio da noite. E era o que aconteceu, o Goblin acaba acordando. O Goblin se perguntava que diabo estava acontecendo ali para os malucos estar gritando no meio da noite. Mas quando ele olha pro tesouro tinha sumido tudo. Ele começa a gritar, chamando os outros. Eles acabam olhando ao redor, mas não via ninguém. E quando eles olham para trás, tá os 2 bonitão saindo de fininho. E o prota já percebia que naquele momento eles estavam ferrados, pois aquilo não era muito bom. Eles começam a ir na direção dos 2, e a garota já infarta ali. Ela acaba caindo no chão se ajoelhando. E o prota falava que já estava bom demais para ser verdade. A garota começa a perguntar para ele o que eles iriam fazer. Se eles iriam desistir da vida ou dos tesouros. O prota falava que ele não iria deixar os tesouros ali, pois como eles iriam pagar pelas aulas sem isso? Além disso, não tinha como ganhar dinheiro tão rápido de outra forma. Mas a garota falava que aquilo não era importante. Enquanto a garota gritava que eles estavam já chegando, o prota vai desembanhando a sua espada devagarzinho. Ele estava pensando que era uma espada longa feita de aço barato. Com aquele peso e dureza, deve aguentar uns 15 ataques. Mas tinha um problema. Tinha por volta de 30 goblins. E ele falava que 15 ataques era o suficiente. Ele acaba cortando 3 de uma vez. E a garota fica sem palavras do que ela tinha visto. E o prota falava que naquele momento restava 14. Depois de um tempo o prota acaba matando o último. E ele falava que não foi tão ruim assim. E a garota estava pensando que aquilo era impossível. Ela não estava acreditando no que ela tinha visto. Ele tinha praticamente dizimado todos os goblins. Além disso, ele também tinha matado 3 com um golpe só. E ela falava que quando os outros goblins estavam chegando nele, ele literalmente desapareceu por um segundo. E cortou praticamente todos em um golpe só. Ela falava que em pensar que ele fez um espetáculo desses ali, era meio que inacreditável. E o prota perguntava o que ela estava fazendo. Ela acaba pedindo desculpas por estar distraída. E o prota falava para ela não pedir desculpas, mas ela tinha que juntar as coisas logo, pois eles iriam para casa. Após um tempo eles estavam andando, e ele falava que aquilo tinha sido cansativo, pois ele pensou que conseguiria viajar de forma confortável, mas nada saiu como planejado. E a garota estava falando que a mochila estava pesada. E o prota estava pensando que os seus músculos estavam todos doloridos só por cortar alguns goblins. E ele pensava que provavelmente é porque ele ainda estava crescendo. E ele falava que quando ele voltasse, ele precisaria de um treinamento físico. E a garota pergunta para ele o que tinha sido aquele grito de antes. Mas nem mesmo o prota sabia. Ele se perguntava por que eles estavam gritando tão alto no meio da noite, dizendo que eles eram apenas malucos. E segundo ele faria com que eles paguem na próxima vez. Mas ele não sabia que alguém estava mirando nele. E acaba disparando aquela flecha. Mas quando a flecha ia acertar a garota, o prota para ela com sua mão.
Ele se perguntava o que era isso naquele momento. A garota quase infarta de ter sido quase morta. Enquanto a garota se perguntava de onde tinha vindo aquela, o prota se perguntava se aquela era uma floresta amaldiçoada ou algo do tipo, porque tinha muitos malucos reunidos em um só local. E ele acaba perguntando quem eram aqueles dois. Aquele cara de cabelo preto falava que eram pessoas, e ainda crianças aliás, mas o prota já estava puto naquele momento. E quando ele menos espera, o cara começa a se aproximar pedindo desculpas, chamando eles de crianças. Segundo ele, tinha algo fazendo barulho na distância. Então ele tinha pensado que eram monstros. Ele olha para o seu amigo dizendo que quase mataram uma pessoa. E quando ele ia perguntar se eles estavam machucados ou algo assim, o prota acaba interrompendo. O prota fala para eles que eles nem ao menos conseguiam esconder os seus olhares, mas eles acabam se fingindo de desentendidos. O prota falava para eles pararem com a atuação porque ele estava feio, e dizia para eles responderem. Ele acaba olhando com um olhar sinistro e pergunta quem era eles. Os caras ficam sem reação. Ele coçando sua cabeça falando que, parando para pensar, ele acabou esquecendo de se apresentar. Ele acaba puxando uma faca, dizendo que eles eram Caliboro. Mas quando o cara menos espera, o prota pega sua faca e dá um golpe no seu rosto. O prota pergunta se eles eram Caliboro, aqueles pedaços de merda. O loiro acaba avançando no prota, mas a garota tenta ajudar. Ela acaba usando a sua telecinese ao ver que ele estava tentando atacar o prota. O prota chuta a arma da sua mão e acaba pegando ela, cortando o cara em vários pedaços. A garota fica meio horrorizada ao ver aquilo e perguntava para o prota se ele tinha morrido. O prota falava que era claro, ele não deixaria nunca uma pessoa viva depois de tentar matá-lo. E ele pergunta para ela se ela tinha escutado o que eles tinham falado. O prota falava que eles disseram que são da Caliboro. Somos explicados que eles eram da caça ilegal, sequestro, tráfico humano. Era um grupo que fazia qualquer tipo de crime. E era o grupo mais malicioso do Império. Enquanto ele esfaqueava o outro que tinha continuado vivo, ele falava que se não fosse por ele, os órgãos dela teriam sido envenenados. E provavelmente ela seria queimada viva secretamente ali. Além disso, o prota falava que saber quem eram aqueles caras e deixá-los vivos era um crime. Enquanto ele pedia para ela pegar as coisas, um saco acaba levantando do nada. E o prota se perguntava que tipo de bolsa era aquela, pois definitivamente não era normal ela estar se movendo. A garota perguntava se era um animal, e o prota dizia que talvez. E ele queria abrir para ver que diabo era aquilo. Quando eles abrem, era um pássaro azul. E o prota estava se perguntando que tipo de galinha azul era aquela. Além disso, eles não sabiam do porquê ela era azul. A garota falava que essa era sua primeira vez vendo um pássaro azul. E o prota falava que era a primeira vez dele também. Mas ele falava que aquelas algemas não era para estar ali. Ele percebia que aquilo era uma armadilha de Caliboro. Aquela algema perturba a mana do prisioneiro, restringindo seus movimentos. E o prota pensava que só usavam isso em casos raros, ou quando eles estavam capturando criaturas fantásticas. E ele falava que talvez esse pássaro azul fosse algo. Mas o pássaro fala para ele responder por favor. O pássaro falava que finalmente tinha conectado. Eles ficam incrédulos e a garota fica até com medo, gritando que o pássaro realmente tinha falado. E o prota pergunta para ela se ela realmente achava que tinha sido isso. Aquilo era somente uma magia de comunicação. O prota falava que vendo como ela era capaz de falar com eles assim que saiu do saco, existia uma possibilidade de que aquela bolsa conseguia bloquear mana. O prota pergunta se aquele cara que estava falando no comunicador era o dono do pássaro. O cara falava que era isso mesmo. Ele se apresenta como Varen, e ele estava pesquisando bestas raras no instituto. E aquele pássaro, ele chamava esse pássaro de Guardião de Marpés. E não importava quantas vezes ele tentava se comunicar, não funcionava. E o cara falava que pensou até mesmo em fazer um BO, mas agora ele estava aliviado. E ele pedia desculpas por ser rude, mas perguntava quem era ele. O prota explicava para ele que era apenas viajantes. Ele também fala que acabaram lutando contra alguns ladrões, que no caso sequestraram o pássaro dele. Resumindo, ele falava que ele salvou o pássaro. O cara fica espantado de ter ladrões tentando sequestrar o seu pássaro. O cara falava que tinha passado pela sua mente, mas não imaginaria que realmente acontecesse. E ele falava que tinha uma grande dívida com o prota. Ele não tinha certeza de como retribuir o favor. O prota falava que não precisava fazer nada, mas ele não sabia como devolver definitivamente o pássaro para ele. Além disso, o pássaro provavelmente estava cansado de estar acorrentado.
E ele perguntava se ele tirasse aquela corrente, ele conseguiria voar. O cara fala que provavelmente sim. Ele falava que o pássaro do sonho tem um bom senso de direção. Então, se o Prota for capaz de libertá-lo, ele conseguiria voltar. O Prota dá uma espadada no pássaro. O bichinho até se assusta, mas o Prota só tinha mirado na corrente. E o Prota dizia pro pássaro voltar para o seu pai, chamando ele de Azulzinho. E na cabeça do pássaro ele imagina a cena do Prota dizendo: "Vai com cuidado, baixinho azul." Chip, chip. O pássaro começa a fazer vários barulhos que o Prota não entende muito bem. Que diabo é esse? Ele tá balançando a bunda, que diabo é isso? O dono do pássaro explica para o Prota que ele estava pedindo para ele puxar uma pena antes dele ir. E parece que ele queria encontrar o Prota novamente em breve. E depois do Prota remover uma pena daquele pássaro dos sonhos, a pena funcionaria como um compasso para o corpo principal. O cara falava também que se ele fosse para uma instituição em algum momento, era para visitar ele, ir ao Marpes. E aí sim ele com certeza pagaria a sua dívida. O pássaro sai voado, igual o Flash. E o Prota fica espantado e surpreendido com a velocidade daquele pássaro. E a garota olhava para a mão dele, perguntando o que ele estava segurando. O Prota falava que parando para pensar e estava pinicando. Mas quando ele olha para sua mão, ele se pergunta o que era aquilo. Acaba se passando alguns dias. O valor da joia e esse trabalho incrível era um objeto incrível. Eu te darei 20 moedas de ouro por ela. O Prota estava animado porque ele não pensava que todos aqueles itens trouxeriam um valor incrível para ele. E ele falava que era um dia de sorte. E o Prota falava que finalmente tinha encontrado alguém que entendia. O Prota falava que todos os outros mercadores eram tudo golpista. Ele já estava até ficando nervoso. 5 de ouro por isso? Tu tá cego, mano? E ele falava que não esperava encontrar um mercador tão consciente andando por ali. Eles apertam a mão e o mercador falava que estava honrado em ouvir aquilo. E o mercador pergunta se ele tinha alguma outra coisa que queira verificar. O Prota falava que não iria vender, mas ele estava bastante curioso sobre o que era. O Prota estava pensando que naquela noite, aquele pássaro azul, ou o pássaro dos sonhos, deixou isso para trás. Deixou aquele ovo. Um ovo com a coloração roxo escuro. E o Prota falava que no momento, ele tinha pensado que o cara tinha cagado na mão dele. Mas não era isso que tinha acontecido. Aquela galinha do caralho retribuiu na minha bondade com uma merda na minha mão, velho. Que doideira, mano. E na raiva o Prota acaba tacando aquele ovo na pedra. Mas para surpresa dele, o que quebrou não foi o ovo, foi a pedra. E ali sim ele foi capaz de descobrir que aquilo era um ótimo item. O vendedor estava olhando minuciosamente aquele item. E falava que não sabia se era um ovo de pássaro ou se era algum produto de uma criatura fantástica. Ou pode ser também um tesouro muito valioso. O vendedor falava da textura e a cor. Ele perguntava se aquilo era um cocô de cavalo. O Prota já perde as suas esperanças ali. O Prota falava que obviamente não era isso. O vendedor coçando sua cabeça falava que então ele não sabia o que era, pois ele achava que era um objeto bem comum. E ele pergunta do Prota do porquê ele não leva para algum avaliador em um local especial. Um local feito para isso. O Prota falava que iria tentar fazer isso, e ele não poderia vender também, já que ele estava bastante curioso para saber o que era. Ele aproveita e pergunta se ele estava vendendo algum livro sobre o Pyleon. O vendedor pergunta se ele estava se referindo à academia. O Prota fala que sim, pois eles estavam planejando fazer a entrada para Pyleon, mas eles não sabem muito sobre o local. E o vendedor fica animado perguntando se eles eram candidatos, pois aquilo era ótimo. Ele falava que sua filha também iria fazer o exame de entrada, e ele tinha certeza que ela iria conseguir ajudá-lo. Mas antes dele terminar de falar, ele é interrompido pela sua filha, que pergunta o que ele estava fazendo. Além disso, ela pergunta quem era eles. O vendedor fala que aquela era realmente a sua filha mesmo, a sua única filha, a Maria. E o Prota fica surpreso de escutar esse nome Maria. Ele se perguntava se essa era a Maria. O vendedor fala para ela dizer oi para os convidados. O velhote falava que eles eram pessoas importantes que acabaram de fechar negócio com ele. Mas a Maria não parece se surpreender e pergunta se essas crianças eram importantes. O velho fica puto falando que essa língua dela era muito afiada. Ele acaba pedindo desculpas, pois ela ter crescido com o mercador fez ela ficar daquele jeito. Mas a garota falava que estava tudo bem. E quando a garota olha para o Prota, ele já estava chegando perto da Maria. Ele perguntava se ela era realmente a Maria que usou o sobrenome Sen. E ela pergunta como ele sabia disso. O Prota falava que era estranho, pois ela realmente parecia com ela. Mas a que ele conhecia não era uma mulher.
O Prota fala pra ela chegar mais perto porque ele queria fazer outra pergunta. Ela pergunta o que ele estava querendo perguntar logo. Ele pergunta se ela tinha aquilo lá embaixo. Um pringling, tá ligado? Um girimbal. A garota começa a pensar na merda que ela tinha acabado de escutar. Se duvidar, depois dessa pergunta até ela ficou com dúvida se ela tinha ou não. Mas o Prota falava que não importava o quanto ele olhasse, não parecia que ela tivesse um. E ele já estava aderindo à ideia de que aquele velhote tivesse outro filho que não conhece. A garota já dá um tapa na cara dele, falando pra ele calar a boca. O Prota falava daquele tapa, aquela sensação familiar. Ele falava que definitivamente era ele. O Conde Maria Sen. Na época que o Prota era um soldado, em um local chamado Armalém, Maria Sen estava encarregado do abastecimento, com uma ótima ética de trabalho. Além disso, tinha uma personalidade fácil de lidar. Ele fazia amizade com qualquer um. Era uma pessoa incrível. E quando eles falavam sobre graveto, Maria costumava ficar irritada. Além disso, tinha hábitos de tapear os outros. Ele tinha sua curiosidade de saber o motivo. Queria perguntar a razão quando o encontrasse novamente, mas aquela oportunidade nunca chegou, já que a Maria morreu antes. Mas em pensar que ele encontraria a resposta naquele local, nem dava para imaginar isso, que ele era uma garota. E naquele momento a garota estava perguntando do porquê ele estava rindo. E ela falava que se não fosse o suficiente aquele tapa, ela poderia bater de novo. Mas o Prota acaba dando um tapa na cabeça dela, dizendo para ela parar com isso, chamando ela de pirralha. O Prota falava para ela não ficar se achando só porque ele deixou ela bater nele uma vez. Ele deixou ela bater nele porque ele cometeu um erro. Mas antes dele terminar de falar, ela levanta e dá uma cabeçada no seu queixo. Eles começam a brigar igual malucos, igual pirados. E o pai dela e a garota ficam só observando aquela maluquice. Os dois eram realmente loucos. Eles até tentaram separar a briga, mas parece que não funcionava. Um tempo depois, a garota estava olhando para eles e perguntando o que há desses dois. Eles estavam tentando matar um ao outro agorinha. E agora eles estavam conversando igual pessoas civilizadas. Eles estavam dialogando sobre armas. A garota fica surpresa dos dois estarem de boa, sem tentar um matar o outro igual antes. 3 espadas e um bastão mágico. A garota perguntava do porquê deixaram 3 espadas, pois provavelmente seria difícil carregar elas. O Prota falava que era só por precaução. Ele falava que usava uma espada de uma forma meio diferente, que acabava destruindo elas. A garota pergunta o que ele achou daquela espada. Ele falava que elas não eram ruins, mas aquela espada de ferro negro é a melhor. A garota falava que ferro negro é bem resistente, então é um item que vários cavaleiros renominados buscam. Ela falava que não sabe o quão forte ele é para usar sua espada de forma que quebre ela, mas aquela definitivamente não deveria quebrar. E o Prota fica se perguntando se essa era realmente uma espada de ferro negro. Era sua arma favorita no passado. A garota falava que aquele bastão mágico tinha uma ótima pedra mágica. Ela olha para a garota e pergunta se essa fofura era a maga. E ela concorda, dizendo que era ela mesma. A garota pergunta que tipo de magia ela usava. E ela fala que era telecinese. Maria fica espantada ao ouvir isso. Como assim telecinese? Ela falava que a garota era incrível, pois se fizesse as coisas direito, poderia até conseguir uma bolsa. A garota já fica até animada. A Maria pergunta que tipo de técnica ele iria mostrar durante o exame prático. Técnica? O Prota nem sabia que tipo de técnica era essa. A Maria fala que para entrar em Pyleon, ele tem um exame prático onde ele precisa impressionar os professores e mostrá-los suas técnicas. É claro, o exame teórico é bem difícil, mas não tão difícil quanto o prático. Ao ponto de dizerem que caso vá bem no exame prático, você com certeza passaria. Em outras palavras, caso não se prove digno, ele não conseguiria entrar. O Prota dá um suspiro e falava que um espadachim só precisava de uma boa esgrima. E pergunta o que as pessoas costumam demonstrar. A Maria fala que a maioria dos nobres mostram as técnicas secretas de suas famílias, mas a maioria dos artistas marciais e aplicantes demonstram suas habilidades de batalha com mana. O Prota pede para ela esperar e pergunta como assim mana. Ele pergunta se crianças que usam espadas naquela idade poderiam usar mana, mesmo que não sejam magos. A garota pergunta do que ele estava falando, pois se ele quisesse ser um estudante de Pyleon, tinha que saber disso. E ele conscientemente sente a sua mana e utiliza para o combate, é o básico do básico. Mas o Prota já estava naquele jeito. Ela pergunta que tipo de expressão é essa que ele estava fazendo.
Ela fica chocada e pergunta se ele realmente não conseguia sentir sua mana. E o Prota pergunta se não era igual simular com a aura. A garota tampa seu rosto e pergunta como ele queria entrar em Pylion desse jeito. Dizer que aura e mana são parecidos já era demais pra ela. O Prota falava que poderia ser algo que ele saiba, não é pra tanto. A garota se levanta e dizia que daquele jeito não dava, e pede pra ele segui-la. Ela pergunta se poderia levar as espadas, e pede pra ele deixar a dela no ferreiro. O Prota pergunta do porquê ela estava tão confiante, pois poderia acabar danificando as suas espadas. Ela pede pra ele não se preocupar, pois isso acabaria antes que ocorra. E se acontecer, ela pagaria o dobro também. Na verdade, ela muda de ideia, ela pagaria o triplo. Ela pedia pra ele parar de falar e segui-la, pois ela treinaria ele. Somos explicados que a mana é a raiz do poder da natureza, assim como o ar é uma energia natural que existe em todo lugar do mundo. No entanto, não significa que todos consigam usar. Para usar a mana, você precisa sentir e ver a sua própria mana. Além disso, ser capaz de usar os sentidos da mana. Para atingir esse estágio, treinamento, talento inato, dentre outras coisas, podem ser os motivos para que isso ocorra. Mas normalmente leva menos de 1 ano de treinamento para conseguir sentir. Os aplicantes de Pylion superam este estágio, e depois de aprenderem suas próprias técnicas de mana, eles vão para Pylion. E pergunta se o Prota já tinha entendido. Ela pedia para ele esquecer sobre o sentido, pois ele nem ao menos sabia ver a diferença entre mana e aura. E além disso ainda queria ir para Pylion. Não faz o menor sentido para ela. Ela dizia para ele que se olhasse de um certo ângulo, a aura é tipo uma mana realmente, mas a diferença entre eles é como o céu e a terra. O Prota pergunta se era tão diferente assim. Ela falava que mesmo aqueles com um grande talento são conhecidos por treinarem por pelo menos 10 anos, e com uma quantidade surreal de esforço, quase não conseguem obter esse poder. Essa é a aura. E ela pergunta se o Prota tinha entendido um pouco. O Prota fala que entendeu sim. Ele estava pensando que encontrou eles no campo de batalha de tempos em tempos. Ficaram se achando por serem usuários de aura, e usavam um poder incomum. Além disso, eles eram bem irritantes, mas é inesperado descobrir o quão incrível era essa aura. Mas no fim, você ainda morre se for cortado. A garota fala para eles terminarem logo a explicação por ali, e começar na prática. Ela dizia que achava que ele aprenderia rápido, usando seu corpo em vez da sua cabeça. O Prota estava pensando que ela era apenas uma jovem. Ela acaba avançando no Prota, mas ele consegue defender facilmente. Ele pensava que aquilo era bem surpreendente. Eles começam a trocar vários golpes, e o Prota percebia que ela conseguia exercer tanto poder mesmo sendo tão jovem. Além disso, ela também usava 2 espadas. Ele pensava que não conseguiu ver, então não tinha certeza. Mas esse era um estilo de luta que usa mana. A garota estava pensando no que tinha dado nele, pois ela planejava acabar com aquilo em um golpe. Ela iria mostrar para ele o poder da mana e fazer desistir do teste. Ela pensava que seria melhor do que ser humilhado na área dos testes, mas ao invés disso ela estava sendo pressionada por ele. Ela se perguntava se essa era a habilidade de alguém que não conseguia usar mana. Ela falava que isso era impossível, não tinha como. E o Prota pergunta sobre o que ela estava pensando. Ele acaba dando um golpe e deixando ela vulnerável. Ele falava para ela desviar ao invés de bloquear. Ele lança o seu ataque e ela consegue desviar. Ela acaba sendo arrastada para trás. E ela falava que algo ruim poderia ter acontecido se ela não tivesse desviado. E ela percebe na hora que ele não era normal. E o Prota falava que o mesmo valia para ela. Deixando a mana de lado, o talento dela com a espada era ótimo. O balanço dela era meio enferrujado, mas dava para consertar isso. Ele acaba saindo e ela pergunta para onde ele estava indo. Ela pergunta para ele se ele achava que venceu só por causa daquilo. O Prota falava que não ligava, mas era para ela manter a sua palavra, pois ela tinha dito 3 vezes e a espada dele acaba quebrando. E ela nem tinha percebido quando tinha quebrado. E o Prota só fala para ela preparar as espadas. Naquele momento, a garota toca na costa da Maria. E ela falava que ela tinha feito um ótimo trabalho. E essa era alguém que conseguia entender o sentimento que ela estava sentindo. O Prota apressa a Cilly, dizendo que ele estava cansado, e ela acaba escutando. A Maria se pergunta quem eram aqueles 2.
No dia seguinte, o Prota falava que só foi pegar o dinheiro, mas se perguntava o que era aquilo. Tinha diversos livros onde tinha as mercadorias. E a Maria explica que era todos os livros da teoria para o exame teórico de Pilion, além dos sumários que ela mesma fez. E ela pergunta se ele não precisava deles, pois só tem um mês até o exame. O Prota falava que precisava, mas não precisava também ir tão longe assim. E ele fala que se ela planejasse ferrar ele, teria consequências. Mas ela falava que não era isso. Ela dizia que começou a gostar deles e por isso queria ajudar. É algo que ela estava dando pra eles porque ela quer muito que eles passem. E seria de graça, é claro. E o Prota falava que se fosse de graça não tinha problema. O Prota falava que gostaria de ajudar ela, ensinando ela pessoalmente. Mas por conta dos serviços eles precisavam sair naquele momento. A Maria bate no peito do Prota falando pra ele estudar muito, pois se falharem depois de tudo isso, eles não sairão impunes. E o Prota falava que o mesmo valia pra ela. Ela acaba dando tchau e falava que iria ver ele na capital no dia do exame. E mandava ele ler realmente os livros, pois ajudaria muito. E o Prota também sabia disso, ele precisava treinar aquele corpo fraco dele. Ele precisava estudar, coisa que ele também não era muito bom. Ele estava bastante animado. E depois disso, o Prota voltou para sua casa. Só que algo começou a mudar. Ele comia com a Írio. Ele estava parecendo um orc comendo de tanto que ele comia. Ele comia tanto que ao ponto que seu estômago estava quase explodindo depois de cada refeição. E com todas essas calorias, ele começou a caçar monstros nos arredores do vilarejo. Além disso, ele começou a aumentar sua estamina e apetitibilidade. E isso, ele já tinha terminado seu treininho do dia. Ele falava que ele já deveria terminar naquele dia, já que ele tinha matado e dizimado todos os monstros. Ele estava fazendo isso até que não havia mais monstros ao redor de toda a vila. E acima de tudo isso, o Prota estava estudando algo inimaginável para um soldado como ele. Ele estava vendo o livro e perguntava do que ele precisava memorizar. Aquilo tudo era muito difícil para ele. Mas mesmo com isso e todas as dificuldades, ele estava dando o seu melhor. E depois de um mês se passou, finalmente chegou a hora esperada. Ele estava na cidade central, e em seu centro, a melhor instituição educacional do Império, a Torre Branca. A garota fica muito animada, dizendo que realmente era ali, o Pilion. Ela falava que aquilo era muito bonito. Enquanto a garota estava distraída, o Prota pergunta o que ela estava fazendo no meio da rua. Ele pedia para ela parar de ser uma caipira e entrar logo, pois eles iam se atrasar para o exame. Caralho, não precisava pegar tão pesado, né, pai? Ela acaba pedindo desculpas por isso. E ela, ao olhar, acaba chamando ele. Ele pergunta o que tinha acontecido. Ela falava que não era nada, ela só ficou surpresa, pois só fazia um mês, mas ele já tinha ficado muito maior do que antes. O Prota pega a cabeça dela e falava para ela parar de falar, pois eles precisavam realmente se adiantar. E o Prota estava pensando que agora que eles estavam em Pilion, talvez eles pudessem encontrá-lo. O Santo da Espada, Shiliefen, descendente dos Grancia, uma família de espadachim prestigiada. Ele era um gênio dito como o mais forte do Império, e o Prota pensava que ele deveria ter a sua idade, então ele deveria encontrá-lo no exame. Mas ele falava também que não que isso importava muito. A garota pergunta se ele tinha aquela coisa, mas o Prota não sabia o que ela estava se referindo, e pergunta para ela o que ela queria dizer com aquela coisa. Ela falava que era a pena do pássaro dos sonhos que eles salvaram da última vez. Ela deveria levar ele até o dono. O Prota falava que colocou na mochila antes deles saírem. Além disso, ele lembrou também que o velhote falou que morava na capital. Ele planejava visitá-lo depois do teste. Mas enquanto ele olhava a pena, ele percebia que ela estava apontando. E estava apontando para o local mais alto dali. E lá, o velhote falava que aquilo não era fácil. Ele não era acostumado a ser um professor. Ele estava falando com o pássaro e perguntava se ele deveria voltar a ser um pesquisador. E ele percebia que aquele pássaro estava tentando animá-lo. Ele falava que precisava continuar para pagar o herói que salvou ele. Esse era o professor de zoologia do Pilion. O nome dele era Varen Gananshir. Ele era um homem besta. Ele falava que iria abrir a janela para que o ar circule um pouco melhor. E se o herói deles vier naquele dia, iria ser um pouco problemático. E do nada o Prota brota. Ele falava que nem bateu, mas já abriu. O Prota perguntava se aquele era o azulzinho de antes. E aquele deveria ser o dono também. Os dois quase infartam de ver o Prota do nada. Se você chegou até aqui, significa que você gostou muito do vídeo.
Então eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e comenta aí se quiser parte 2. Porque além de eu saber que vocês querem parte 2, vai engajar o vídeo e me ajuda muito. Então deixa o like aí, mano, é nóis.